Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Amém, queridos. Vamos dar início ao nosso momento de celebração. Convido os queridos e amados irmãos a abrir a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 26. Isaías 26, verso 3. Isaías, capítulo 26, verso 3. Isaías 26, verso 3 diz: Tu guardarás em perfeita paz todos os que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Confiem sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é rocha eterna. Ele humilha os orgulhosos, rebaixa a cidade arrogante e a lança ao pó. Os pobres a pisoteiam e os necessitados caminham sobre ela. Tu guardarás em perfeita paz todos os que confiam em ti. É a palavra do Senhor que vem trazer conforto ao nosso coração, segurança aos nossos passos, quando nos traz a memória de que todos aqueles que confiam no Senhor são guardados por Ele. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, nos guardando, nos fortalecendo e nos orientando a confiar em Deus. Confie no Senhor, pois o Senhor Deus é rocha eterna. Não é uma rocha que passa com o tempo, Ele é uma rocha eterna, onde podemos colocar os nossos sonhos, as nossas esperanças, onde podemos andar em segurança. Hoje o Senhor está conosco, Ele está nos guardando. E à medida que nós conhecemos mais o Senhor, mais nós confiamos nele. E quanto mais nós confiamos no Senhor, mais nós queremos conhecê-lo. Estar aqui é um privilégio a cada um de nós. É uma oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer um pouco mais sobre Ele e sobre o seu povo. A família de Deus que se reúne como corpo de Cristo. Neste lugar, é neste lugar que o Senhor quer falar ao seu coração nessa manhã. Confia no Senhor, descansa nele. Ele é a rocha eterna. E os propósitos dele estão firmes. Não se abalam independente do que possa estar acontecendo diante dos nossos olhos. Ele continua no controle de todas as coisas. Eu te convido a fechar os seus olhos e abrir o seu coração neste momento em oração. Fale com Deus. Coloque no altar do Senhor aquilo que tem afligido a sua alma, aquilo que tem tirado a sua paz. Porque a palavra nos diz que Ele nos guardará em perfeita paz, se confiarmos nele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu nome, bendita é a tua palavra, bendito é o povo do Senhor que se reúne em teu nome e por tua causa. Te agradecemos, Senhor, por esta manhã, te agradecemos pelos irmãos que já estão presentes, por aqueles que estão a caminho, te agradecemos por aqueles que vão compartilhar esta palavra de forma virtual. Que o teu amor, que a tua graça e a tua misericórdia alcance a cada um, Senhor. Renova no nosso coração a alegria, a esperança e a disposição. Em nome de Jesus, Senhor, inunda-nos do teu Espírito Santo, ao ponto dele transbordar em nós e preencher outros que estão ao nosso redor. Que a presença do Senhor seja sentida neste lugar, que a mão poderosa do Senhor seja sobre nós,
Que teu Espírito tenha total liberdade, Senhor, de ministrar aos nossos corações neste momento. Ajuda-nos, Espírito, a exaltar e engrandecer o nosso Deus, com tudo que temos e com tudo que somos. Que o nome do Senhor seja exaltado nesta manhã. É o desejo do nosso coração e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Os irmãos sabem de onde vem o início dessa música? Eu estava lendo isso, acho que há umas 2 semanas atrás, a passagem, né? E trouxe ao meu coração justamente sobre esse primeiro detalhe dessa música. Tu não habitas em tendas e nem em templos feitos por mãos. Vocês sabem de onde vem essa parte? Em qual parte da Bíblia está escrito isso? É curioso ficar pensando nisso. Oi? Colossenses, Salmos, Davi? Se você abrir lá em 1 Reis 8, vem falar sobre Salomão. Davi tinha o desejo no coração dele de construir um templo para Deus. Ele queria porque queria, mas Deus não deixou. Ele falou, não é você que vai construir, quem vai construir é o seu filho. E aí Salomão nasceu, tudo ocorreu, ele se tornou rei e construiu realmente esse templo. Lá no versículo 12, diz o seguinte, em 1 Reis 8, 12. Vou esperar todo mundo abrir, melhor. Amém? E Salomão exclamou, o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. E aí se a gente pular lá para o versículo, deixa eu ver aqui, versículo 27, desse mesmo capítulo, 1 Reis 8, 27. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos esse templo que construí. Deus não habita em tendas, nem templos feitos por mãos. Não tem como o Senhor ser contido aqui, porque Ele está muito além disso. E aí eu estava pensando sobre isso, sobre a questão de comparação muitas vezes, né? Você já conheceu um amor igual ao do nosso Deus? Você já chegou a conhecer um perdão igual ao do nosso Deus? Conhecer uma graça, conhecer um favor, a bondade. Já conheceu alguém tão bom quanto Deus? Não tem como comparar. Não existe alguém como o nosso Deus. Então que nessa manhã possamos refletir sobre a incomparabilidade de Deus. Amém? A igreja pode se levantar para cantar conosco? Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és.
alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Aleluia. E não só isso, mas a palavra do Senhor lá no Salmo 19 vem falar pra gente de que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento também. E aí eu venho pensar de que tudo que existe louva o Senhor. Todo ser que respira, é uma ordem nesse caso, todo ser que respira louve ao Senhor. Mas a gente pode ver que os céus louvam a Deus, a terra louva a Deus, a natureza louva a Deus, os animais também. E por tantas vezes, esse louvor apareceu no meu coração, e eu fiquei pensando sobre a letra dele. Faz muito tempo que a gente não canta, e inclusive teve que fazer slide para ele, porque o negócio é antigo, mas é uma letra muito bonita sobre isso. Poderia passar só para a gente relembrar a letra? É uma letra que fala: meu Senhor, meu Jesus Salvador, não há outro igual a ti. Todos os dias eu quero louvar ao Senhor e as maravilhas do teu amor. O Senhor é consolo, o Senhor é abrigo, força, refúgio. Com todo o meu ser e com tudo que sou, eu quero te adorar, sempre te adorarei. E aí vem uma ordem aos nossos corações: aclame ao Senhor toda a terra, e cantemos poder, majestade e louvores ao único Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som do teu nome. Alegre te louvo pelos teus grandes feitos. Firmado eu estarei e sempre te amarei. Incomparáveis são as tuas promessas para mim, Senhor. Aquilo que o Senhor já tem preparado e já disse que tem preparado, são coisas que nós nem sequer podemos imaginar. Inclusive, até mesmo em registro de Paulo, que foi até o terceiro céu, ele disse que são coisas inimagináveis, que não tem como se descrever. Então, imagina só as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então que os nossos corações possam exultar de louvor ao Senhor nessa manhã. Amém? Jesus, Salvador.
as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, meu abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis, Senhor. Incomparáveis são tuas promessas. Não há nada igual àquilo que o Senhor já tem preparado a cada um de nós. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Louvado seja o Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar para o momento de ofertas. Titi. Amém. Bom, a palavra que o Senhor traz para nós hoje nesse momento de oferta, ela se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Amém? Os irmãos encontraram? Sim? Não? Amém? Bom,
Senhor vai falar para a gente. Na verdade, o irmão Paulo vai falar para a gente. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam e mais ainda, para repartir com os outros. Bom, essa palavra vindo em um momento de oferta, ela nos traz a reflexão de que Deus ele nos dá aquilo que nós precisamos. E além do que aquilo que nós precisamos, Ele nos concede bênçãos maiores do que aquilo que nós precisamos muitas vezes. E o nosso erro, ele se encontra muitas vezes em a gente acreditar que essas bênçãos sejam para a gente segurar apenas para a gente usar apenas em nosso benefício. E a gente se esquece que muitas vezes nós somos abençoados por Deus para poder abençoar a vida de outras pessoas. E essa palavra, ela vem nos deixar claro isso, de que o Senhor muitas vezes nos abençoa, nos dando mais do que aquilo que a gente necessita, não para a gente guardar para nós mesmos, mas para que a gente possa repartir, para que a gente possa abençoar a vida de um irmão nosso, ou de até uma pessoa na rua que você encontre. Como, por exemplo, uma atitude que eu acho muito bonita e boa, é que, por exemplo, às vezes a gente tem alguns eventos que a gente faz aqui e às vezes sobra algumas comidas. E quando por exemplo, quando a gente chega no farol e uma pessoa olha e fala: moço, você tem um dinheiro, você tem uma comida para me dar? E a gente tem aquela possibilidade nas nossas mãos. Por quê? Porque a gente já comeu, a gente já se fartou. Então a gente pode compartilhar com aquele que está precisando também. Então, essa é a mensagem que o Senhor vem trazer para nós, para o nosso coração, nessa manhã de hoje, sobre as questões da oferta. Se você tem, amém. Se você não tem, amém também. Agradeça ao Senhor, tendo ou não tendo, agradeça ao Senhor. Porque Ele não tem deixado faltar nada na sua vida e Ele tem te suprido. Ele tem te dado aquilo que você necessita. Se nós nos encontramos aqui hoje, é para ter isso em mente, é para ter isso no coração. Amém? Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso Pai, louvado e agradecido seja o Teu nome, Deus. Obrigado por essa palavra que o Senhor nos trouxe nesse momento de oferta, nessa manhã, nos lembrando que as bênçãos que o Senhor nos concede, que vão muito além do que aquilo que a gente realmente necessita, às vezes são para compartilhar com os nossos irmãos, para que a gente possa abençoar a vida de outras pessoas. Que a gente não venha ter um coração duro, que a gente não venha ter uma mão fechada ou ser mão de vaca, mas que a gente possa se lembrar de que o Senhor nos concede para que possamos compartilhar também, Deus. Que o Senhor nos abençoe para que possamos abençoar a vida de outras pessoas. Que possamos ser usados como instrumentos para abençoar a vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, que o Senhor possa fortalecer o nosso coração, abri-lo para que a gente possa receber com alegria e com amor a Tua palavra, Deus, e para que a gente possa botar em prática essa palavra, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, pela palavra que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E os irmãos podem trazer suas ofertas e dízimos enquanto a gente entoa o próximo louvor. Pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Olhar, quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar.
raio que vai do oeste para o leste. Ele diz que como um ladrão no meio da noite, sem que ninguém espere, Ele vai vir. Então que haja preparação nos nossos corações. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Tu és o Senhor, o nosso Deus, o único digno de receber toda honra, louvor e glória. O único Senhor acima de todos. O Cordeiro digno que nos entregou vida e nos permite hoje louvá-lo verdadeiramente. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, clame ao Senhor. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Grande e único é o nosso Deus. E por tantas vezes a gente se esquece dessa verdade tão importante. Vivemos a nossa vida como se a gente fosse viver para sempre. E a gente se esquece de que Ele vai vir. A gente pensa que dá para fazer depois. Eu posso orar daqui a pouco. Eu posso ler a Bíblia depois. Eu ainda vou ter tempo para poder jejuar, então eu não preciso fazer agora. E por tantas vezes o nosso coração se acomoda nessa vida passageira. Então que cada um de nós possa orar pela renovação do nosso coração, daquilo que temos guardado, daquilo que temos levado conosco, porque a palavra do Senhor fala, se não fosse pelos escolhidos, se não fosse pela abreviação dos dias, ninguém iria sobreviver, mas por conta dos escolhidos o Senhor abreviou, e hoje em dia nós vemos e sentimos, está próximo a vinda do Senhor, então que possamos orar pela renovação das nossas vidas.
porque tudo que há dentro de mim, tudo, Senhor, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. tudo que há, Senhor, dentro de mim, Porque tudo que há necessita da tua mudança, dentro Pai. de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Ó Senhor Jesus, nessa manhã, viemos até a Tua presença orar pela renovação dos nossos corações. Por tantas vezes nós nos esquecemos de quão incrível o Senhor é, de como não há nada para compará-lo, do quão grande é o Rei dos Reis. E talvez a proximidade contigo muitas vezes permite que o nosso coração se acomode nesse mundo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Abra os nossos olhos lembrando-nos de que o Senhor vem, de que com grande glória e honra o Senhor está no céu. E verdadeiramente vem nos buscar. As tuas promessas para nós é de que aqueles que o amam, que o servem, que vivem para o Senhor, vão viver na morada eterna, cantando junto com os anjos, Santo, Santo, Santo. Então que os nossos corações possam se entregar a Ti, possam verdadeiramente ser renovados, que a Tua esperança e que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós nessa manhã, e que mais e mais possa ser falado aos nossos corações. Permita, Senhor, que nada venha endurecer nos nossos corações, mas que todo ouvido aqui ouça a Tua palavra e guarde, ó Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, né? Você tem o desejo real e verdadeiro no seu coração de ser renovado pelo Senhor mesmo? Como foi cantado aqui, renova-me, Senhor, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Será que a gente tem consciência realmente disso? De que tudo que tem dentro da gente é necessário que seja mudado. Porque se não for mudado, nós não teremos comunhão com Deus. Nós não teremos intimidade com Ele. Nós não vamos conseguir ouvir a voz do Senhor. Nós não vamos conseguir ver os milagres de Deus que acontecem todos os dias diante dos nossos olhos. E nós vamos endurecer o coração. Porque às vezes a gente canta, mas não tem... Sabe quando você canta, mas você não pensa no que você está cantando, né? Tem muita música que a gente canta, mas não está nem aí, não está pensando na letra do que a gente está cantando. Mas o que a gente cantou aqui é muito sério. É mais do que um louvor, é uma oração. É um pedido, uma súplica. Assim como quando Jesus entra em Jerusalém, que os judeus, o povo, começa a cantar Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Salva-nos, Senhor. Essa música Renova-me também, ela é uma oração. É um pedido de um coração que está em aflição, que está meio que perdido no meio do caos e que precisa da renovação do Senhor. Sabe quando você olha para os lados e parece que não tem solução? Quando você chora, clama e as coisas parecem que não mudam?
é porque dentro da gente tem coisas que precisam ser mudadas, que necessitam ser mudadas. E enquanto isso que tem dentro da gente não for mudado, a gente não vai conseguir ver a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. Deus, Ele faz muitas coisas por nós. Ele já fez, Ele faz e Ele continua fazendo muitas coisas por nós. O ar que nós respiramos, as forças para a gente poder levantar pela manhã, abrir os olhos, contemplar o dia que Ele criou, agradecer pela noite de descanso, poder se assentar à mesa e compartilhar do alimento que Ele abençoa na nossa mesa, poder nos assentar ao redor da mesa com a nossa família e agradecer ao Senhor pela família. São todas coisas que Deus tem feito por nós e continua fazendo e continua nos sustentando. Mas tem coisas que nós precisamos fazer. Todas essas coisas são manifestações do amor, da graça e da misericórdia de Deus para conosco. Mas nós precisamos responder a esse amor, né? E como é que a gente responde a tamanho amor de Deus por nós? Buscando ao Senhor, matando a nossa carne, saindo de uma zona de conforto onde as coisas não mudam. Enquanto a gente continuar numa zona de conforto, onde está tudo, a gente não está confortável, não está bem, mas a mudança requer uma atitude, uma decisão, e a gente posterga, né? Vai adiando de tomar a decisão que precisa ser tomada. As coisas vão continuar do mesmo jeito. Terça-feira nós temos oração aqui às 20 horas. Eu gostaria de ver todos vocês aqui na terça-feira, como uma expressão, uma resposta ao amor de Deus. Da mesma forma na quinta, às 20 horas nós temos estudo da palavra do Senhor. O povo de Deus tem perecido, tem sofrido por falta de conhecimento da palavra. E não é apenas o conhecimento da letra, mas é a busca pelo Espírito que está por trás da letra. É um mergulho nas Escrituras. É permitir que as Escrituras adentrem a sua mente, o seu coração, e falem ao mais profundo da sua alma. Mas para isso a gente precisa sair de casa. Tem que sair de casa e vir à igreja na terça. Tem que sair de casa e vir à igreja também na quinta-feira. E no sábado nós temos o período de oração, das 8 às 11 da manhã. É mais uma oportunidade da gente poder ter intimidade com Deus, nos fortalecermos na comunhão uns com os outros, poder orar um pelo outro aqui, porque muitas vezes a gente está passando por dificuldades e tem momentos da vida que a gente precisa de ajuda. O próprio Jesus, quando estava carregando a cruz, chegou a um determinado ponto em que ele já não conseguia mais carregar sozinho. E ele precisou de ajuda. E alguém se disponibilizou a ajudá-lo a carregar a cruz. Às vezes as dores, os sofrimentos, as lutas estão tão intensas e profundas que a gente não está conseguindo mais carregar sozinho. E está sendo consumido. Então no sábado você tem a oportunidade de vir aqui à comunidade, das 8 às 11, num período de oração. Nós não temos aniversariantes nessa semana. E eu peço para que todos orem em favor de um despertamento espiritual da nossa igreja, para que Deus derrame do teu Espírito sobre cada um de nós, nos dando disposição, entusiasmo e alegria em servi-lo, em anunciar as boas novas, em viver realmente para a glória de Deus. Esse é um bom pedido de oração para se fazer ao Senhor. Enche-nos do teu Espírito, enche-nos de disposição, de alegria, para que possamos glorificar o Senhor e anunciar as boas novas a todos aqueles que encontrarmos no caminho, Senhor. Amém? Quero chamar o Pedro vai ministrar os nossos corações hoje. Fale, Fátima. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu gostaria
eu peço, né, que os irmãos possam abrir a sua Bíblia em Mateus 16, 24. Ah, eu estava no livro errado, por isso que eu não estava achando. Eu sei. É para lembrar que eu não sou pastor, gente. Eu trago a palavra, eu sou usado por Deus apenas. Amém? Todos encontraram? É uma palavra muito comum, acho que todo mundo aqui já ouviu muitas vezes. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Só isso. Só essa parte. Curiosamente, eu recebi, né, a oportunidade de poder trazer a palavra e a oportunidade de poder ministrar o louvor também. E aí as músicas que vieram no louvor foram essas, né, no meu coração. E a palavra que Deus trouxe para mim foi completamente diferente. Eu falei: Deus, como é que vai ser essa ligação? Vão achar que eu estou doido. E, na verdade, o Senhor vem preparando o terreno desde então. Eu digo isso porque as palavras que meu pai disse fazem muito sentido, né? Ele trouxe sobre a seguinte pergunta, né? Você realmente quer que haja uma renovação no seu coração? E na semana passada, quem estava aqui na semana passada? Só levanta a mão. O pessoal do vídeo dá um like, quem estava aqui na semana passada. Foi falado sobre o quê? Alguém se lembra? Você não vale. Você trouxe a palavra. Quem? Abraão, exatamente. Sobre a perseverança de Abraão. Por toda a jornada dele, né? Quando Deus lhe faz uma promessa e ele segue esse caminho. Tudo isso começou com a resposta de um chamado, né? Que foi: saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para um lugar que eu ainda vou te dizer onde é. E Abraão fez. E foi. Foi uma resposta positiva a isso. E, irmãos, é duro no meu coração, porque depois que eu recebi a oportunidade, uma única pergunta ficou martelando no meu coração. Seja no momento em que foi dada a palavra na semana passada, seja no momento em que meu pai acabou de falar sobre essa pergunta, né? Se você quer realmente ser renovado. A pergunta que veio ao meu coração e martelou todos os dias dessa semana: e se eu não quiser? É uma pergunta difícil. Ninguém vem aqui na igreja para falar: e se eu não quiser? E se eu não tiver afim? Não? Chega, cria um silêncio estranho aqui. E é exatamente baseado nisso que o Senhor trouxe a palavra ao meu coração. Lembrando que o versículo de hoje, né? Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mas e se eu não quiser? Entra uma pergunta difícil. Porque eu fiquei pensando num exemplo muito legal, entre aspas, né? Você já foi parado na rua? Sabe quando alguém quer vender uma bala? Alguém chega com uma caixa de brownie, de brigadeiro, de bala, ou sem nada. Chega para você e começa a contar a história dela. Porque eu tenho filhos, eles estão necessitados, a gente não teve o que comer hoje de manhã, e a nossa situação está muito precária, a gente não consegui emprego, eu estou desempregado há 18 meses, e tudo está ficando muito difícil. Você teria um dinheiro para poder me ajudar? A gente ouve a história toda. Desculpa, não tenho. E segue a vida. Quantas vezes na igreja a gente não faz a mesma coisa? O pastor vem e fala sobre a mudança, sobre o quanto é importante nós aprendermos a perdoar, sobre como a nossa boca precisa ser fonte de vida, porque de uma única fonte não podem jorrar 2 tipos de água. E ele fala sobre as atitudes de amor que precisamos ter com o próximo. A gente ouve isso tudo. E aí existem 2 tipos de pessoas dentro da igreja, né? Querendo ou não. Aqueles que não estão nem aí,
estão viajando na cabeça. Nossa, mas será que eu desliguei o forno quando eu saí de casa? Caramba, mas e aquela roupa que está dentro da máquina de lavar? Ela não vai secar, o sol está lindo lá fora. Devia ter botado no varal antes. Puxa, mas aquela conta, ela vai vencer hoje. Eu preciso pagar ela o quanto antes. Mas se eu tirar o celular aqui no meio da igreja, vão olhar feio para minha cara. Nossa, mas... E a mente vai viajando, e vai viajando. Você está aqui, mas você não está me ouvindo. Está me olhando, às vezes sorri, até concorda, mas fala, o que ele falou antes? Qual foi a parte? Eu perdi, não estava prestando atenção. E tem o segundo tipo de pessoa que vem, ouve. Ouve, recebe, entende, às vezes chora, percebe. E aí quantas vezes ambos, os dois tipos de pessoas, voltam para casa, por exemplo, dorme de um dia para o outro, vai para o trabalho, alguém xinga, ele xinga de volta, alguém lhe bate e ele quer revidar, e gera uma confusão na empresa, e se perguntarem, não fui eu, entra na mentira, e faz tantas outras coisas que o próprio pastor tinha dito para não fazer no próprio domingo. Quantas vezes nós só vimos aqui e acenamos para quem está falando? É uma coisa tão simples, né? A gente faz como se a palavra do Senhor fosse exatamente alguém necessitado na rua, que nós não conhecemos, não entendemos para que vai usar a nossa força, o nosso dinheiro, e a gente ouve tudo, acena, entende, não obrigado, e vai embora. É difícil, porque às vezes a gente até chora aqui dentro e acha que vai mudar alguma coisa e não muda. Sabe? E é complicado porque muitas vezes nós ignoramos. Como está lá, eu não vou falar tudo de mim mesmo, tá, gente? Vai ter bastante Bíblia, se Deus quiser. Como está lá em Mateus 24, 12. Esse vai ser um capítulo importante para a gente trazer para cá. Amém? Todos encontraram? Mateus 24, 12. Como eu estou ouvindo folha ainda, eu vou esperar um pouquinho. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E é uma coisa difícil. Sabe o que o amor se esfriar significa? O amor se esfriar significa que você... como é que eu posso dizer? Vai faltar na igreja? Talvez. Mas as pessoas que estão aqui podem ter o amor esfriado? Podem. Significa que você não vai cantar os louvores quando você vier na igreja? Não. Porque quem está cantando os louvores também pode ter o amor esfriado. Significa que você vai negar em voz alta a palavra do Senhor enquanto alguém está falando? Não. Porque você pode ouvir e continuar com o amor esfriado. O amor esfriado é muito difícil porque ele não vem com uma aparência óbvia, muitas vezes. Ele é sutil. É aos poucos. Aos poucos a chama que havia no nosso coração, como meu pai até falou, às vezes você já teve um encontro com Jesus, mas isso foi há muito tempo. Você não se encontrou com Jesus de novo, e isso foi apagando, aos poucos. Você continua vindo à igreja, continua orando, continua louvando, jejuando, você participa de todos os cultos, mas já não tem aquela chama. E aí entra essa parte muito complicada, porque o amor se esfriar, ele não quer dizer que você vai se afastar completamente de Deus. Ele na verdade só deixa de que você mude, independente do quão próximo você o quanto você se coloca diante dele. Você pode ler a Bíblia todos os dias, exatamente, Lucas, indiferença. Você pode ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, mas isso não quer dizer que o seu amor não se esfriou. E é uma coisa difícil, porque, poxa, mas eu estou aqui sempre, como é que meu amor está esfriado? Eu leio a Bíblia todos os dias, como é que meu amor está esfriado? Não faz sentido. Eu oro todos os dias e como é que meu amor está esfriado? Porque às vezes não faz mais diferença.
Não importa o quanto você se coloque na presença do Senhor. Você ao mesmo tempo, lá no fundo, coloca, e se eu não quiser? Você pode abrir todos os portões, mas o do seu coração continua fechado. E aí parece muito que a gente é da igreja. Parece muito que a gente serve a Deus. Quando lá no fundinho, eu continuo do mesmo jeito. Não faz diferença nenhuma. E é uma palavra muito difícil, veio para mim também, e eu falei, poxa Deus, caramba, eu gostaria de levar uma palavra legal. Aquela de conforto, de alívio ao coração, mas na realidade ele veio trazer isso para despertar os nossos olhos. Gostaria que os irmãos abrissem lá em João 29:13, porque me lembrou de uma pessoa. O Senhor trouxe ao meu coração no momento em que eu estava que eu estava reunindo, né, as palavras. João 29:13. Hã? Deixa eu pegar aqui. Não, desculpa, Jeremias. É que a minha letra às vezes é difícil, gente, desculpa. Jeremias 29:13. Ai, olha. Para ver quem está acordado. Importante. Exatamente. Jeremias. Gente, estou lendo um livro sobre Jeremias incrível. Vou ter que ler Jeremias de novo, porque eu falei, não tinha isso quando eu estava lendo. Aí o livro vai e fala, eu falo, misericórdia, gente. Li por cima, não é possível. Amém? Os irmãos encontraram? Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Mas e se eu só procurar? E se não for todo o coração? O que acontece? O que acontece? Não acha. Não tem. A indiferença muitas vezes nos impede de encontrar com Deus. Porque a gente busca Ele, mas não de todo o coração. Eu posso dizer todos os capítulos da Bíblia que eu já li até hoje. Mas isso pode não fazer diferença nenhuma na minha história. Nenhuma. Porque o que está importando não é o ato, e sim a intenção. Da onde vem essa vontade? Você lê porque te pediram para ler? Você lê porque você tem obrigação para ler? Você lê porque seu tempo está... Estou livre, não tenho nada para fazer, vou dar uma lida. Por quê? Porque muitas vezes, se a gente lê essa palavra, né, e ela traz conforto, mas ela também nos alerta. A gente só acha Deus se a gente buscar de todo o coração. E essa é uma verdade muito difícil, porque às vezes a gente acha que se a gente buscar de qualquer jeito, uma hora a gente encontra. Como se Deus fosse um tesouro perdido. Como se tudo que bastasse é sair escavando por aí. E em algum momento a gente vai bater a pá numa coisa dura, vai tirar e é um tesouro lindo e vai acontecer, e tudo que eu precisei foi só ir tentando. E essa é uma coisa difícil, por quê? Porque eu gostaria que os irmãos agora abrissem lá em Mateus 2:4. Bem no inicinho de Mateus. Ele trouxe um exemplo ao meu coração para mostrar o quão, como é que eu posso dizer, escondido isso está aos nossos olhos muitas vezes. Mateus 10, do 2 ao 4. Eita. Mateus 10, dos 2 ao 4. 10. Eu falei que era muita palavra, gente. Eu mesmo estou me perdendo. Mateus 10, do 2 ao 4. Todos encontraram? Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas, o Iscariote, que o traiu. Por que eu trouxe essa palavra? Alguém tem uma noção? Por que essa referência? Judas. Não? Não o quê? Judas não quis? Exatamente.
Sabe a palavra que a gente acabou de ler? De vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração? E se eu só buscar? E se eu só estiver ali presente? O que acontece? E aí o Senhor trouxe Judas ao meu coração. Misericórdia, essa frase é difícil, hein? Trouxe Judas ao meu coração. Mas qual é a diferença de Judas para todos os outros apóstolos? Porque, vamos concordar. Ele estava lá, todo momento. Toda vez que Jesus ia para a direita, ele ia para a direita, ia para a esquerda, ele ia para a esquerda. Quando Jesus falava, ele ouvia. Ele viu os milagres de Jesus e pensa num negócio top. Você está ali olhando em tempo real, do nada a água fica meio escura e é vinho. Do nada Jesus dá uma passada de mão num carinha e ele fica curado. Ele fala assim, levanta aí, para o paraplégico. Ele fala, putz, mas o cara não levanta, não anda. Aí ele vai e levanta. Você fala, nossa, imagina que incrível. Judas estava lá. Ele assistiu isso, ele ouviu as palavras de Jesus, ele andou com Jesus e inclusive foi amado diretamente pelo próprio Jesus. O que ele fazia nesse meio tempo? Quem estava na quinta-feira vai lembrar. Roubava. Passava a mão aí quando ninguém estava vendo. Mas sempre, enquanto ele andava com Jesus, ele roubava. E aí eu te pergunto, por que nada aconteceu, gente? Por que Judas continuou roubando? No final deu tudo certo, né? Acabou tudo bem. Judas foi convertido, o coração dele virou um grande apóstolo. Graças a Deus ele foi e criou várias igrejas. Foi uma coisa incrível, não foi? Não? Como assim? O que rolou com Judas, gente? Antes de se matar, né, gente? Tem uma história importante ali no meio. Judas traiu Jesus. Além de roubar, durante todo o período em que ele estava com o próprio Cristo, ele traiu o Cristo no final. Pensa que palavra difícil. Porque significa que só porque você está no meio das pessoas que seguem Jesus, só porque você faz tudo o que alguém que segue Jesus faz, não quer dizer que você siga Jesus. Não quer dizer que você tenha um coração transformado, ou que o seu amor continua quente, fervendo pelo Senhor. Isso não quer dizer nada. E é uma coisa difícil, porque às vezes a gente chega aqui e fala, e aí eu entro na parte que eu anotei, inclusive, porque eu pontuei o que Judas fazia, né? Ouvir Jesus, seguir Jesus, assistir o que Jesus fazia, ele foi amado por Jesus, todos esses detalhes, e o que ele continuava fazendo durante esse período, que era roubar, e no fim ele traiu. E a gente? Se a gente colocar nessa história. Eu queria fazer até uma enquete. Sabe aquela brincadeirinha de levantar os dedos? Levanta 10 dedos. Todo mundo aí. Não precisa mostrar para as pessoas, tá? Se quiser levantar ali escondidinho, sem problema, porque a enquete pode ser difícil, tá bom? Quem de vocês, nesse mês, só vai abaixar um dedo quem não fez, tá? Quem não faz. Quem nesse mês leu um capítulo da Bíblia? Não. Se você não leu um capítulo da Bíblia, você abaixa o dedo. Tá bom? Ok. Não precisam me mostrar, tá, gente? Eu não estou aqui para julgar ninguém. Nessa semana, se você leu um capítulo da Bíblia. Se ontem, vamos dizer, porque hoje ainda é 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, então, né? Vai falar, mas aí é sacanagem, acabei de acordar. Então, se ontem você leu um capítulo da Bíblia. Oração. Quem já orou hoje? Porque oração é uma coisa mais fácil, vamos dizer. Estou na igreja, está mais fácil, né? Já oramos várias vezes aqui, uma hora dessas eu devo ter orado. Uma coisa tranquila. Mas e se você tem constância em orar? E aí é mais difícil. É mais comum que a gente abaixe um dedo. Jejum. E aí entra numa coisa difícil. Vou eu abaixando uns dedos já. Nesse ano, você já fez algum jejum? Então aí mantém o dedo. Agora, nesse mês, você já jejuou? Essa semana você chegou a jejuar? É para baixar se você não fez.
E a gente vai perdendo o dedo. Mas, cara, sobraram uma mão inteira ainda. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo, participar dos cultos. Quem veio todos os cultos esse mês? Quem veio os últimos 3 cultos? Aí deixou o dedo para cima. E aí é difícil. O pessoal online pode baixar um dedo. Não veio hoje. Difícil. Oi? Só o domingo. Estou pensando só o domingo por enquanto. Agora no de oração. Eu já digo por mim. Só comecei a faculdade. O estudo de quinta-feira. Eu também. Não vim o mês inteiro. Eu vim a última semana agora. E quanto mais a gente vai olhando, mais dedos a gente pode abaixar. Mas a gente pode se vangloriar. Tem uma mão inteira ali, aí. Eu oro, eu leio, eu jejuo de vez em quando, eu normalmente apareço na igreja, eu ajudo em algum ministério, eu faço 1000 coisas. E como isso muda a nossa vida? Qual o impacto que isso tem em nós? Porque Judas fazia muito mais. Isso a gente pode concordar. Inclusive até roubar ele fazia. Mas muitas vezes no nosso coração, lá dentro, nada mudou. Não faz diferença se eu venho um domingo ou se eu não venho um domingo. Não faz diferença se eu esqueci de ler a Bíblia hoje ou não. Não faz diferença se eu já orei esse mês ou não. Muitas vezes o nosso coração já não sente mais isso. A gente às vezes até se esquenta. Pode vir um culto, vamos dizer, e se inflama. A palavra do Senhor toca o nosso coração. Fala, não, agora eu vou mudar, vai ser diferente. E aí a gente até começa o processo. E aí vai, hoje eu não consegui orar, mas está tudo bem. Deus sabe o que eu gostaria de colocar na presença dEle. Eu não consegui ler a Bíblia, mas eu lembro o que eu li na semana passada. Está tudo certo. Eu não consegui ir para o culto, mas tudo bem. Está gravado, tem online, sem problema. Não faz muita diferença, eu consigo ver em outro dia. E aí, aos poucos, a gente vai deixando de novo o nosso coração se esfriar. Aos poucos, novamente a gente vai se afastando. Às vezes não fisicamente, mas muitas vezes a gente chega nesse estado. Eu começo a parar de ir na igreja. Eu começo a parar de aparecer nos cultos, de terça, de quinta. Eu começo a parar de responder mensagem. Quando alguém me pergunta, oi, onde é que você está? Sinto sua falta na igreja. Eu começo a só ler a mensagem. Ou eu nem leio, vou arquivar. Eu não preciso disso. Eu posso ver os cultos online. E a gente vai se esfriando. E se afastando cada vez mais. E aí eu queria saber como é que Deus fica nessa relação. Ele vai deixar? É fácil? O que vocês acham? Às vezes ele deixa, como foi dito aqui. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Oséias 3. E teve um jeito... 2, 4. Está logo depois de Joel, gente. E antes de Obadias. Quer dizer... Oséias. Logo antes de Joel. Depois de Daniel, gente. Até para mim é difícil. É que essa Bíblia que eu não uso há muito tempo. Oséias 3. Do 1 ao 3. Tem gente ainda buscando. Exatamente. Enquanto os irmãos vão buscando ainda, Oséias 3, inclusive veio uma palavra ao meu coração, eu falei, eu não vou falar porque eu não lembro da referência, e o Lucas acabou de me trazer, que foi sobre a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2,4, que fala, uma coisa eu tenho contra ti, você abandonou o primeiro amor. E por muitas vezes a gente até volta, e aí cai de novo. E não volta mais. Ou volta, e cai de novo e deixa. Então, a gente vai se esfriando aos poucos. E aí, como é que Deus age com relação a isso? Oséias 3,
Versículo 1. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias. Não será mais prostituta, nem pertencerá a outro homem. E eu viverei com você. Só até aqui. Quem aqui se lembra da história de Oséias? É interessante porque teve um povo que, na hora que eu falei, abram lá em Oséias, já falou: ih, já está sabendo como é. Para quem não sabe, Oséias foi um profeta que Deus escolheu para viver a situação entre Deus e Israel. Foi muito difícil, imagino eu, porque ninguém quer ouvir muitas vezes o que Oséias ouviu do Senhor. Que ele falou: você vai encontrar uma prostituta e você vai se casar com ela. Você vai ter filhos com ela e ela vai te deixar. Ela vai se afastar de você, sumir, e você vai encontrar ela num prostíbulo de novo. E aí, como a gente leu, você vai atrás dela de novo. Você vai comprar ela, você vai limpar ela, e ela vai se tornar de novo a sua esposa. E outra vez isso vai acontecer, e mais uma vez, e mais uma vez. Porque é isso que acontece com o meu povo. E é o que acontece com a gente. Nós somos a prostituta Gomer, muitas vezes. De que somos trazidos para a presença do Senhor, e o nosso coração se inflama. Ele nos limpa dos nossos pecados. Nós podemos sentir a presença dEle viva em nós, e ouvir a sua palavra com clareza. E aí depois de um tempo a gente vai se afastando aos poucos, sorrateiramente saindo da presença dEle. Até o momento em que a gente já não está mais lá. A gente já se afastou completamente. Quando viu o nosso amor já se esfriou, e até mesmo aquilo que a gente fazia que podia nos manter mais próximos do Senhor, a gente deixou de fazer. Só que a gente está em frente a um amor perseguidor, obstinadamente obcecado por nós. Um amor ousado, como nós cantamos normalmente, de que mesmo que a gente fuja, Ele vai deixar tudo e vai atrás da gente novamente. E vai nos comprar. E dessa vez não foi por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada, mas foi a vida de um Deus, do Deus. A vida do próprio Deus foi o preço, para que Ele pudesse vir até nós novamente, poder nos limpar, nos curar, nos abençoar, e a gente poder se afastar. E Ele poder vir até nós novamente, poder nos curar, nos limpar e nos abençoar, e a gente se afastar. E aí Ele veio para nós novamente, e esse ciclo se mantém. Sabe quando a gente fala que a vida cristã são altos e baixos? Não era para ser. Porque os baixos significam longe da presença do Senhor. E no nosso coração, a gente pode até manter tudo o que a gente fazia. Meu coração se inflamou, vou ler a Bíblia, vou orar, vou jejuar, e eu posso fazer isso sempre. Mas não quer dizer que eu vou estar sempre, enquanto eu faço isso, próximo do Senhor. Muitas vezes eu continuo lendo a Bíblia e eu não estou. Eu continuo orando e eu não estou. Mas Pedro, e agora? O que eu faço? Porque a palavra do Senhor fala: vocês me procurarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. É uma coisa difícil, porque às vezes a gente acha que é só fazer. E Caim também achava que era só fazer. E olha como é que deu, né? Onde é que foi parar? Que é o que o Senhor já tem tratado comigo há meses, de que os dois fizeram o certo, sacrifício ao Senhor. O problema foi o coração. Caim achava que era só fazer, e Deus não aceitou o sacrifício dele. Então, muitas vezes nós fazemos muita coisa, achando que é só fazer, mas não é. E aí, essa é uma parte muito difícil, né? Porque nós sempre somos trazidos de volta e a gente fala: poxa, eu não queria me afastar de novo, e a gente continua se afastando. Muitas vezes fazendo aquilo que nos levaria para perto de Deus. E aí eu pergunto para vocês, qual é a consequência disso? Se eu venho aqui na igreja, por exemplo, e eu
Ignoro tudo que o Pedro disse. Tudo que a Cláudia disse na semana passada, tudo que o pastor disse nos últimos meses. Se eu venho aqui e só ouço a palavra de Deus, e aí eu saio e esqueço. Vão me bater na rua por causa disso? Vão me prender? Vão me torturar? Vão vir atrás de mim, perseguir, sequestrar minha família, falar, você vai ouvir a palavra de Deus, e você vai entender, e você vai colocar em prática? Isso tudo é feito? Não. Eu gostaria que os irmãos fossem lá para João 12, 47. E isso daí foi o que a gente leu na quinta. Caiu como uma luva, querendo ou não. João 12, 47. Amém? Todos acharam? Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Sabe o quanto isso pode ser perigoso para a gente? Porque assim, se você falta no trabalho, a consequência vem na hora, basicamente. O salário já vem com menos. Se você se esquece de desligar o forno antes de vir para a igreja, a consequência é instantânea. Vai queimar. Se você deixa a sua carteira em casa antes de ir para o mercado, a consequência também é clara. Você vai ter que pagar de um jeito que você não estava preparado para pagar. Mas e se você não segue a palavra do Senhor agora? Oi? É acumulativo? Gostei. Vem com juros compostos. Mas você só paga no final. A gente não percebe isso. Porque, igual eu falei, a gente pode vir, orar, ler, fazer tudo, e o coração está distante de Deus. E não vai ter uma consequência agora. Eu não vou sofrer muito agora. Eu posso fazer tudo isso, e é claro, tem momentos em que o Senhor usa adversidades para trazer o nosso coração até a presença dEle. Isso é claro. Mas eu não vou, como eu falei, eu não vou ser preso, porque eu ouvi a palavra de Deus e eu não pratiquei. Aos nossos olhos, não tem problema eu não ir na igreja. Não tem problema eu esquecer de orar. Não tem problema eu esquecer de ler. Eu posso fazer isso depois. Porque aos nossos olhos não tem consequência. A gente cantou aqui. Ele vem. E como foi dito, inclusive, a gente vive como se a gente fosse eterno. Como se nós nunca fôssemos morrer. Como se a gente sempre tivesse o amanhã para fazer o que a gente não fez hoje. E aí, somados com a falta de consequência instantânea, que eles chamam de karma, né? A falta de consequência instantânea de não ter uma vida para Deus, faz a gente acreditar que a gente sempre vai ter o amanhã para se arrepender, sempre vai ter o amanhã para colocar em prática o que a gente ouviu hoje, ou para pelo menos ouvir o que foi dito hoje. A gente sempre vai ter o amanhã para fazer diferente. E é através disso que o nosso coração vai se esfriando. Porque a gente acha que está tudo bem. Se eu seguir do jeito que está tudo bem. Uma hora dessas Deus me encontra. Um momento desses, eu vou achar Deus. Se eu continuar escavando, se eu continuar orando, se eu continuar lendo, uma hora dessas vai acontecer. É só eu continuar fazendo. Esse é o importante. Só que vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E essa é uma palavra muito difícil. Porque enquanto isso a gente só vai procurar. E aí a gente não vai achar e está tudo bem, fica tudo no mesmo. Nada muda, né? Então, o Senhor traz uma mensagem para nós nessa manhã. Eu não sei, eu acho que eu falo menos. Já tá quase encerrando, né? Mas eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Mateus 3. Agora é 3, tá? Mateus 3, 2.
3, versículo 2. Para não confundir ninguém. Mateus 3, versículo 2. Amém? Todos encontraram? Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. É isso que a gente vive hoje. O reino dos céus está quase vindo. A palavra do Senhor, lá em Mateus 24, 4 até o 14, eu pretendia ler, inclusive. Acho que vamos ler, melhor. Mateus 24, 4. Mateus 24, a partir do versículo 4. A gente já estava lá no início, vocês vão lembrar disso depois. Amém? Todos acharam? Mateus 24. Amém. A partir do versículo 4 diz assim: Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E os numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que preservar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. E então virá o fim. A palavra do Senhor vai alcançar todos os lugares. Para dizer, todos tivemos chance de nos arrepender, porque o reino dos céus já estava próximo. Nós ouvimos guerras, a que está acontecendo entre o Irã e Israel, e rumores de guerras, quando os Estados Unidos e a Rússia quase entraram numa guerra. A gente ouve sobre a questão da fome, por exemplo, com suprimentos que acabaram, se eu não me engano, pelo Irã. Lá em Gaza? Isso. Em Gaza as pessoas estão sem água, que está para acabar, comida, porque eles foram sitiados, então não está chegando os recursos. E terremotos. Quantas catástrofes de terremotos a gente já viu do ano passado para cá? Prédios inteiros sendo soterrados, lugares sendo abalados por terremotos, inclusive no próprio Brasil, onde os geólogos diziam que não teria como, porque a gente se situa na metade de uma placa tectônica. E aconteceu. Guerras, rumores de guerras, fome, terremoto, as pessoas odiando umas às outras. Todos os dias, se você abrir o jornal, todos os dias, eu posso apostar R$100 com você, de que vai aparecer uma notícia de que alguém foi morto por outra pessoa. Um crime de ódio. Oi? No metrô também. Muitas vezes. Essa semana estava passando de um cara que tocou fogo dentro do metrô, em movimento. Eu pensei, gente, assim, vamos concordar, ele podia ter esperado as portas abrir, para pelo menos ele sair, sabe? Mas ele decidiu tocar fogo com todo mundo, inclusive ele lá dentro. E aí você vê como é que a maldade no mundo está crescendo e o amor está se esfriando. Que foi o que Jesus disse. Esse é o sinal do fim dos tempos. E a gente pode ver o quão próximo está o reino dos céus. O quão próximo está o fim dos tempos. E a mensagem do Senhor para todos os que estão ouvindo essa palavra hoje é clara. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. O arrependimento não é um sentimento. Eu não vou ficar esperando até no meu coração eu sentir um aperto e eu falar, é verdade, eu estava errado, eu preciso fazer diferente. Esse não é o arrependimento. Ao menos não é assim que acontece. O arrependimento são escolhas que nós fazemos diariamente. É escolher deixar para trás o que você sabe que está te matando. Isso é o arrependimento.
E enquanto a gente ficar esperando se arrepender, a gente nunca vai ser realmente transformado. Porque uma coisa que eu tinha notado, eu não sei quando, essa Bíblia é bem antiga mesmo. Eu não sei quando eu anotei isso, naquele versículo de que arrependam-se, pois o reino do céu está próximo, dizia assim: você não vai para o inferno porque você peca. Você vai para o inferno porque você não se arrepende do seu pecado. Isso é uma coisa muito sincera, porque a gente acha que vai ser perfeito se a gente se arrepender. Como se a gente nunca mais fosse errar. E não é assim. É igual uma criança andando, gente. Uma hora vai cair. Uma hora vai para o chão. Inclusive a mãe avisa. Você vai cair, não corra. A criança cai, a mãe ri, a criança chora, e ela fala: eu avisei. E é exatamente isso. Eu me arrependi, aí eu peco de novo e eu desisto de uma vez. Não. Eu vou me arrepender novamente. Eu preciso tomar atitudes que vão me levar para próximo de Jesus. Mais do que só fazer, eu preciso mudar o meu coração. Porque essa parte é muito difícil. E aí a palavra do Senhor vem novamente para o nosso versículo-chave. Quem lembra onde é que fica? Mateus 16, 24. Exatamente. Mateus 16, 24. Só para relembrar os irmãos. Mateus 16, 24 diz o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Sabe qual a parte mais interessante desse versículo? Logo depois de Jesus falar: se alguém quiser, ele fala: você vai ter que se negar. Porque você não vai querer. Então, quando eu comecei a pergunta, colocando: e se eu não quiser? Você não vai querer. Essa carne aqui, ela não vai para o céu. Então ela vai fazer de tudo para que eu não queira ir para o céu. Então, se você se perguntar: e se eu não quiser? E se eu continuar do jeito que eu estou? Orando, lendo, às vezes não. Jejuando, vindo à igreja, às vezes faltando. Mas sem deixar que isso alcance o meu coração. E se eu não quiser que Deus fale comigo, independente do que eu fizer na presença dEle? Eu posso fazer de tudo, mas eu não quero que Ele mude o meu coração. E se eu não quiser? Você se arrepende. E você faz, orando a Deus para mudar o seu coração, até que haja desejo no seu coração de ser transformado, de ser renovado, como nós cantamos. Porque a palavra do Senhor, nesse versículo, vem falar: negue-se a si mesmo. Você vai ter que deixar de fazer aquilo que você sempre priorizou, que é a sua vontade, muitas vezes. A vontade de ficar em casa, a vontade de pensar em outras coisas na hora que o cara está falando aqui na frente, porque às vezes a gente olha e fala: cara, que chato. Vou eu lá ficar mais 1h30 ouvindo outro Palermo bater papo para a gente dizer o quão errado a gente está, ou o quão bom Deus é e o quanto as coisas estão acontecendo nas nossas vidas. Muitas vezes o nosso desejo é mesmo se distrair, mudar, pensar em outras coisas, ou não vir, ou não fazer, ou fazer rapidinho, porque eu preciso fazer. Então eu vou e leio a Bíblia, leio um versículo hoje porque eu li. Ou eu oro, eu não vou nem ajoelhar. Senhor meu Deus, obrigado pelo dia de hoje, o Senhor é muito bom. Obrigado porque o Senhor permitiu que eu chegasse aqui cedo e amém, louvado seja o seu nome. E eu orei hoje. É negar esse desejo, essa vontade ou essa falta de vontade. Então a primeira coisa que Jesus fala é: negue-se a si mesmo. Porque, como já foi dito, você precisa morrer para que Jesus viva em você. Não tem como um servo servir a dois senhores. Se você estiver vivo e Jesus estiver vivo em você, um dos dois vai perder. E, irmão, é muito difícil de Jesus ganhar nesse ambiente se você não está dando essa oportunidade. Porque Ele não é o cara que vai vir chutar a porta do seu coração e falar: eu vou fazer morada aqui e você vai me obedecer. Ele não vai fazer isso. Como diz a palavra: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Mas exige uma atitude nossa, de ir atrás, de permitir e de orar para que o Senhor faça nos nossos corações. Em seguida ele fala: tome sua cruz. E aí é entender que esse processo vai doer, vai ser sofrido, porque agora você não pode mais aceitar o seu cansaço para não ir para a igreja. Porque agora você não pode mais aceitar
a sua falta de vontade de falar para não louvar a Deus. Agora você não pode mais aceitar o sofrimento que está vindo como revolta no seu coração, mas você tem que glorificar o nome do Senhor. E isso dói, machuca, porque você está tirando um rei que estava sempre ali, você, para colocar um Jesus que você ainda precisa conhecer. Então, quando ele fala, tome sua cruz, aceite o seu sofrimento. Entenda que por meu nome vocês vão ser perseguidos e vão sofrer, como ele mesmo disse lá quando a gente leu, em Mateus 24. E siga-me. Viva a mensagem que Deus te dá. Não é só você vir aqui e ouvir. Não é só você achar que está tudo bem. Mas é você conscientemente, todos os instantes, Senhor, me ajuda a perceber os momentos em que eu tenho que tomar uma atitude, que isso vai mostrar o quanto o Senhor está no meu coração. Me ajuda, Senhor, a escolher a Tua vontade. Me ajuda, Senhor, a ir aonde o Senhor está. Porque a gente leu, e eu não lembro onde é que eu li. Os meus servos estão onde eu estou. Foi em João 12? Ah, que bacana! Outro ensinamento da quinta-feira. Aqueles que me seguem estão onde eu estou. Vão aonde eu vou. Então, quando ele diz siga-me, é você entender que você não tem o rumo da sua vida. Que Jesus já tem preparado tudo o que você vai fazer. E o que basta você fazer é se dispor. É se entregar, é permitir que Ele guie esse caminho tão árduo e difícil, porque não vai ser fácil. Jesus, quando veio à Terra, Ele não foi para a casa de massagem. Ele não ficou indo só em festa. Ele esteve em lugares completamente difíceis de se estar, que seria o próprio templo na época. Ele foi quase apedrejado. Ele foi para lugares onde só doentes frequentavam. Ele não esteve em lugares fáceis, confortáveis. Então, se você está seguindo Jesus, você não espere lugares fáceis e confortáveis. Espere dificuldades e dores. Mas, como disse a palavra do Senhor, e que inclusive eu errei quando eu estava lendo, aquele que perseverar será salvo. Então, é essa mensagem que o Senhor traz. Muitas vezes o nosso coração já se esfriou, diante de tantas atitudes que a gente tem para com Deus. Mesmo numa rotina cheia da presença do Senhor, a gente não tem Deus. Tem tudo, só não tem o principal. A gente ora sem Deus, a gente lê a palavra de Deus sem Deus, a gente jejua sem Deus, a gente vem à igreja e deixa Deus lá fora, basicamente. A gente faz tudo se afastando de Deus, no pretexto de que a gente está fazendo para Deus. E aí a palavra do Senhor diz, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Eu não sei por que essa palavra veio ao coração de vocês. Ela veio ao meu coração e doeu, porque é difícil. A gente olha e acha que está no caminho certo, porque eu estou lendo, porque eu estou orando, porque eu estou fazendo isso e aquilo. E o Senhor fala, isso não é o suficiente. Eu quero tudo. 99% não vai ser o suficiente. Eu quero tudo, porque quando foi a minha vez eu dei tudo. Jesus foi o único homem justo e bom na Bíblia. E ele morreu. E até o fim ele foi fiel. Ele deu tudo que ele tinha, 100%. Então hoje Jesus chama cada um de nós para o 100%. Não importa se você dá 98%, não importa se você se entrega quase 100%. O quase não faz gol, gente. E aí o Lucas falou para mim um dia que dá na trave. Eu falei, não é gol ainda. Então, essa palavra vem aos nossos corações como um despertamento, acredito eu. E eu quero convidar os irmãos agora a se levantarem para orar. E aquele que sentir no seu coração não, porque a gente não vai querer. Todos aqueles que estiverem dispostos, junto comigo, que ouviram a palavra do Senhor, que a gente possa orar pelo Espírito Santo para mudar os nossos corações. Amém? Senhor Jesus, eterno Pai, venho eu e a Tua igreja diante da Tua presença, colocar a Tua palavra, Senhor, diante do Teu altar. Nós ouvimos o que o Senhor tem dito
E por muitas vezes estamos cegos aos nossos próprios olhos, Senhor, de entender que as nossas atitudes não têm permitido que o Senhor mude o nosso coração, porque nós não queremos. Nós continuamos obstinados em lutar contra a Tua palavra, em fugir da Tua presença, mesmo estando nela, em não permitir que o Senhor mude os nossos corações. E mesmo assim continuamos lendo a Tua palavra, orando, jejuando, vindo à igreja, fazendo tudo que um crente faz, mas sem Cristo nos nossos corações. Senhor, precisamos de Ti nessa manhã, porque às vezes essa palavra pode ser desnorteante. A gente se perde e não sabe mais o que fazer. Se o que eu faço não está certo, Deus, para onde eu vou? O que eu faço então? Senhor, só Tu és o caminho, a verdade e a vida. Não há outra forma de chegar a Deus, se não for através do Senhor, mudando os nossos corações. E é por isso que oramos nessa manhã. Derrama Teu Espírito Santo sobre essa igreja. Permita que essa palavra possa adentrar e mudar os nossos corações. E não permita, Senhor, que nós venhamos a lutar contra Ti, mas que possamos nos entregar por inteiro. Que a oração constante do nosso coração seja: muda-nos, Pai, transforma-nos, derrama Teu Santo Espírito sobre essa igreja e reaviva ela, reacende essa chama e nos torna alerta, Senhor, para entender quando é que estamos negligenciando a Ti, Pai, quando é que estamos nos afastando do Senhor no coração, sem que as nossas atitudes mostrem. Tem misericórdia de nós e abra os nossos olhos, Senhor. Derrama Teu Santo Espírito sobre esse lugar. Vem sobre nós verdadeiramente e muda-nos, Senhor. Alcança cada coração aqui, cada coração que ouviu essa palavra, Senhor. Seja presencial, seja virtual, independente, Senhor. Que verdadeiramente sejamos alcançados pelo Teu santo e poderoso amor. Pelo Teu obstinado amor que não nos deixa fugir, que não nos deixa longe, que sempre nos dá a oportunidade de se arrepender. Porque o reino dos céus está próximo, Senhor, e nos ajuda, Senhor, uma vez transformados, a perseverar, a sermos firmes, a sermos constantes e a orarmos dia após dia por mais de Ti, pela Tua presença, pela Tua vida em nós, e orarmos para que o Senhor nos fortaleça para matar o nosso velho eu, para negarmos a nós mesmos, para tomarmos o sofrimento que o Senhor vai nos oferecer. E alegrar-nos, ó Deus, por saber que estamos perseverando na Tua presença. Transforma as nossas vidas em nome de Jesus e alcança-nos, Pai eterno. Oro para que essa palavra esteja nos nossos corações, não apenas hoje, não apenas agora, Senhor. Permita que ela possa reacender em nós essa chama e seja constante, que com o pulsar do nosso coração possamos lembrar, Senhor, todas as vezes do que o Senhor nos fala: arrependam-se, venham até a mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me, persevere, pois no final a recompensa é grande. Então verdadeiramente, Pai, que o Senhor possa nos despedir desse momento, Pai, com graça e misericórdia, com o Teu poderoso amor, Pai, e com a Tua presença nos nossos corações. Essa é a oração da Tua igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos tenham uma ótima semana e Deus abençoe a vida de cada um.